Olá pessoal, nessa HQ vamos iniciar uma sequência incrível de Injustice Ano 1. Se você ama HQs e mangás e deseja parte 2 dessa incrível obra, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. A meta é de 100 likes para a parte 2, então vamos lá! A história começa com o Batman do futuro no topo de um prédio, refletindo sobre a nova Gotham City, que está imersa em um silêncio absoluto. A cidade em que ele cresceu não é mais perturbada pelos sons dos crimes, assassinatos e lamentações durante a escuridão. No entanto, ele afirma que aquilo não é um sonho, mas sim uma perversão. Ou melhor, um verdadeiro pesadelo em forma de silêncio e medo. Agora o mundo está sob o controle dos punhos de ferro de um homem de aço. Mas para compreendermos melhor essa história, precisamos voltar 5 anos no tempo. Clark, mais conhecido como Superman, vivia uma vida tranquila ao lado de Lois Lane. Ao acordar em uma noite, ele percebe que há 2 batimentos cardíacos. Nesse momento, ele percebe que será pai, o que o deixa muito inquieto. Ele então começava a elaborar diversos planos para essa criança, pois o fato de ter um filho com poderes seria simplesmente incrível para ele. Lois pede para que ele se acalme e diz ao herói que tudo dará certo, pedindo apenas que ele aproveite o momento. De repente, o celular dela toca e ela recebe uma mensagem do jornal em que trabalha. A mensagem informava que vereadores se encontrariam nas docas para receber subornos naquela noite. Clark, por saber que agora é pai, ele então sugere que ele vá junto com ela, mas Lois se recusa e afirma que por estar grávida não significa que ela precise de um guarda-costas. Enquanto isso, Batman estava em Metrópolis combatendo bandidos, e Superman, por ter ouvidos supersônicos, sabia que o morcego estava em sua cidade, e foi então encontrá-lo para contar a nova notícia de que ele seria pai. Nessa hora, enquanto Lois Lane e seu parceiro investigaram um suposto encontro ilegal entre vereadores da cidade, foram surpreendidos por um disparo e o assassinato de seu amigo jornalista. O responsável não era ninguém menos que o vilão mais temido dos quadrinhos, o Coringa. No dia seguinte, Superman percebeu o desaparecimento de sua esposa e foi em busca dela no local indicado. De repente, ele se deparava com um colega de trabalho da Lois morto no chão e a ausência dela. O Coringa havia deixado seu cartão de visita no local, para que Superman soubesse que ele era o responsável pelo sequestro de Lois. Isso então deixou Superman completamente transtornado, e ele foi imediatamente procurar o Batman, que estava investigando nos laboratórios Lab. Ele entregou o cartão do Coringa a Batman, e disse que ele havia sequestrado a Lois Lane, pedindo desesperadamente que Batman a encontrasse. Batman então nessa hora pediu que toda a Liga da Justiça ficasse em alerta, e realizasse buscas para encontrar a Lois. Eles receberam a mensagem de Batman e partiram imediatamente para realizar as buscas. Flash, por ser o mais rápido, fez buscas em todas as cidades e então informou que encontrou indícios que poderiam ser um rastro do Coringa. Ele levou Batman até o local para que pudesse verificar, já que Batman era quem tinha mais conhecimento sobre o vilão. Chegando lá, eles se depararam com o espantalho inconsciente, completamente alheio à situação. No entanto, a pista crucial para encontrar o Coringa foi encontrada nas docas. A Mulher Maravilha capturou um operador das docas e usou seu laço da verdade nele. Ele relatou que o Coringa não estava em Metrópolis, pois o palhaço havia roubado um submarino. Superman ouviu o relato e apareceu imediatamente para fazer as buscas no fundo do mar. Ele rapidamente encontrou o submarino e o retirou das profundezas utilizando sua força brutal. Nessa hora ele abriu o casco do submarino com facilidade e se deparou com uma cena chocante. O Coringa e a Arlequina estavam usando Lois Lane como cobaia de laboratório. Para nossa imensa surpresa, aquele momento era exatamente o que o Coringa desejava. Superman, ao adentrar o local, foi contaminado pela toxina do espantalho, que se espalhava por todo o ambiente. E então, de repente, ele se deparava com seu arqui-inimigo Apocalipse. Nesse momento ele grita e ordena que o vilão fique longe de sua família. Superman investe com grande força contra Apocalipse, levando-o para fora da órbita. Enquanto isso, o Coringa e a Arlequina aproveitaram a oportunidade e tentaram fugir imediatamente, mas são capturados pelo Lanterna Verde. Batman chega rapidamente ao local, transportado pelo Flash, e o Coringa não perde a chance de provocar o Cavaleiro das Trevas, perguntando se ele também é carregado pelo Rapidinho durante as noites. Batman não dá muita atenção ao Coringa e dirige-se ao submarino, impedindo até mesmo que o Flash entre, pois o local ainda está cheio de gás tóxico. Ao examinar o local, ele percebe que Lois Lane não estava lá. Ele perguntava ao Coringa onde ele a escondeu. O Coringa brinca com jogos de palavra e pede a Batman que pense melhor, afirmando que ele já deve ter decifrado seu plano, mas que Batman simplesmente não quer acreditar. Batman então pergunta o que ele fez com ela, e o Coringa continuou com seus enigmas, dizendo que ele sabe muito bem o que fez, e afirma que Lois Lane é o gatilho. De repente, Batman entra em desespero e pede ao Flash que verificasse o míssil do submarino,
desconfiando que o Coringa tinha armado uma cilada em algum lugar. O Coringa diz a ele para não se preocupar, e que quando o coração da Lois Lane parar, todos os corações em Metrópolis também vão parar. Surpreendentemente, o morcego percebe do que se tratava. O Coringa conseguiu fazer com que a toxina do espantalho penetrasse no corpo do Superman, afetando seus pulmões e levando sua mente à loucura. Batman então entra em contato com o Superman e pede a ele para parar imediatamente, pois o que ele está vendo não é real. Quando o Superman percebe, fica em estado de choque e percebe que, na verdade, o vilão Apocalipse é nada mais e nada menos que a Lois Lane. Nesse momento, vemos o choro e o lamento de Superman. Sim, um dos heróis mais justos simplesmente havia matado o amor da sua vida. E a ogiva, que estava armada em algum lugar de Metrópolis, acaba explodindo de acordo com os planos do Coringa, causando uma destruição catastrófica. O berço do herói mais famoso dos quadrinhos foi enviado para Nárnia, enquanto o vilão se deleitava com aquela visão aterrorizante. O Coringa simplesmente rasgou tudo o que era mais importante para o Superman. É mostrada a cena do herói envolto em um turbilhão de emoções, com fúrias e tristezas consumindo seu peito, carregando sua esposa e seu filho que foram brutalmente mortos pelo próprio herói. Ele então pousa na cidade completamente destruída. Em seguida, Batman já havia levado o Coringa para a prisão em um interrogatório, curioso sobre os motivos que o levaram a cometer o crime mais brutal do vilão. O Coringa responde que não precisava de um motivo específico e que não era nada especial de ter realizado aquele ato. No entanto, de forma enigmática, ele diz que alguém já tirou tudo do Batman, e ele acabou se tornando o que é hoje, um cavaleiro das trevas em um poço de angústias. E então faz uma pergunta misteriosa: o que será que acha que o Superman se tornará depois dessas perdas? Batman afirma que há coisas que nem o Coringa pode controlar, e o vilão, conhecido por seu sarcasmo, responde que o herói noturno é muito fofo. Enquanto isso, Diana vai ao encontro de Superman, que está afundado em lamento. Ele então diz a Diana que foi ele quem os matou. Diana afirma que ele não é responsável por aquilo e que tudo foi culpa do Coringa. Ele orquestrou esse incidente. Ele então nessa hora pede para que Diana cuide do corpo de Lois Lane e parte em busca do Coringa com uma expressão de fúria em seu rosto. Ele então nessa hora é contido pelo Lanterna Verde e o mesmo pede para que o Superman esfrie a cabeça antes de tomar qualquer tipo de atitude. Mas então Superman não dá ouvidos e instantaneamente parte para cima, quebrando o casulo com grande fúria. Rapidamente, ele retira o anel do Lanterna, que sem seu anel ele perde seus poderes, mas o Superman o resgata e o coloca no chão. O Lanterna pede então para que ele não faça nada do que se arrependa pelo resto de sua vida, mas Superman responde que já fez. Ele chega no local onde Coringa estava sendo interrogado pelo morcego, destruindo tudo em seu caminho. Ao ver o Coringa, ele perde completamente o controle e faz algo que nunca tinha acontecido. Ele perfura o vilão no coração, atravessando seu peito completamente, com o fim definitivo do Coringa. E aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, e ainda tem muito mais pra vir aí. Para darmos início à parte 2, não esqueçam de deixar seu like, fechou? Dito isso, ativem o sininho da notificação. Falou e até a próxima aventura. Fui!